Salve a todos, eu sou Marcela e estarei com vocês nesse dia de hoje para junto estudarmos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que trata do Amai os vossos inimigos. Bora lá? Eu vou iniciar esse capítulo pegando o gancho no capítulo anterior, que é o capítulo 11, que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 22, nós temos o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Como é sabido por nós, Jesus veio trazer o evangelho do amor. Então, tudo que ele viveu, mostrou, ensinou, exemplificou é baseado no amor. Não seria diferente com os desafetos. E por isso, Kardec, junto com os espíritos, codificando, o Evangelho do Mestre, faz um capítulo especial falando sobre isso, que é o nosso capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E muitas vezes nós nos pegamos pensando, será que eu tenho um inimigo? Será mesmo que eu tenho alguém que eu não goste ou que me incomode? E se eu tenho, quem é realmente essa pessoa? Por que isso acontece? Fazemos muitas perguntas, muitos questionamentos e muitas vezes nos pegamos parados, pensando somente nisso, ao invés de fazer algo para que então isso sane, acabe. Falar de inimigos é muito forte, dá aquela impressão de que é alguém que eu quero que morra, é alguém que só faz o mal, é alguém que não presta. A gente acaba elevando realmente a uma potência muito alta do desafeto. Mas será isso mesmo? E se é isso, o porquê disso? Para nós, que somos adeptos da doutrina espírita, muitas respostas são dadas baseadas na nossa lei de reencarnação. Então, vez por outra, a gente se pega pensando: acho que eu não gosto muito daquele, isso deve vir de outras vidas. O que será que aquele me fez num passado que eu não me lembro? Por que ele me incomoda tanto? Muitas vezes, caminhando pela rua, você olha alguém e parece que aquilo dá uma faísca, como se aquela pessoa mexesse no seu fundo com um sentimento que não é bom. Mas existe algo, aproveitando essa lei de reencarnação, que eu acredito seja válido falar aqui. Será que já não está na hora da gente parar de se preocupar um pouco com esse passado, que graças a Deus a gente nem tem lembrança, e começar a viver o presente para fazer um bom futuro? Então, se hoje eu tenho um desafeto com alguém e isso mexe muito comigo, como era eu trabalhar esse sentimento dentro de mim, identificar como eu posso fazer que isso mude, que isso se torne menor, ou seja, tenha uma intensidade menor, até vir a sanar realmente, a findar, a acabar. Como olhar e trazer essa pessoa numa mesma linha de sentimento, de pensamento, ou próximo dessa linha, com relação àqueles que eu gosto, com os quais eu tenho afeto.
porque é muito claro para nós que falar de amor com relação àqueles que a gente gosta, que a gente tem perto, é muito mais fácil, né? E é por isso que os estudos mesmos dizem, não é meritório, porque é algo tranquilo, né? É fácil para mim gostar da mãe, gostar do pai, gostar do filho, daquele que eu escolhi como companheiro ou como companheira. Isso é fácil. Às vezes nem tão fácil assim, né? Mas não chega próximo da inimizade. Então, como é trazer essa pessoa com a qual eu tenho alguma dificuldade, com a qual eu tenho algum desafeto, para esse mesmo âmbito? Né? Olhar ela com esse mesmo olhar de carinho, de cuidado, de respeito. Tá aí, de respeito. Se eu não posso ter por ela o amor, porque na verdade o mestre diz isso, né? Que não é que eu deva ter o mesmo amor que eu tenho para com aqueles que já são as minhas afinidades, mas que eu não tenha falta de, que eu não desdenha. Então, assim, que eu tenha respeito, pelo menos, pela pessoa, pela situação, né? Fácil? Não, não é fácil. Nem tudo é fácil, né? Impossível? Também não. É bem possível. E é bem possível porque nós mesmos, em algum momento, também já fomos desafetos de alguém ou ainda somos. E será que se a gente observar por essa ótica, a gente não quer que a outra pessoa pare de ter esse rancor, esse desdém, né? Esse afastamento de mim? Será que eu já não cheguei num ponto onde eu quero que essa pessoa se aproxime, que ela chegue mais perto para saber quem eu sou hoje, para me conhecer melhor? Acredito que vale aí a gente dar uma olhada nisso tudo, né? Eu percebo que muitas vezes, devido a esse distanciamento, devido a essa bandeira de se eu não gosto, se é meu inimigo, eu quero longe, eu quero mal, eu quero que morra e etc., causa na gente um desequilíbrio, aguça na gente os defeitos de caráter, principalmente, né? A pessoa vive sempre com alguma coisa a fazer dar certo, entende? Enquanto eu carrego isso, enquanto eu tenho essa dificuldade de aproximação com o próximo ou o não tão próximo, a minha vida também não vai andar, não vai fluir como deveria, né? Tem aquela passagem de Mateus em que o mestre diz, né, que se você tem alguma coisa com alguém, vá e você vai chegar até o altar, deixa perante o altar tudo que você tem para ofertar e vai primeiro se reconciliar com esse teu, né? É bem claro isso pra gente. Do que adianta você ficar fazendo as coisas bonitas, o papel bacana para a sociedade, eu sou a senhora sorriso, se pelas suas costas ou nas suas costas e dentro do seu coração você tem uma enhasca, uma coisa por alguém que te incomoda profundamente. Se você está aí pregando como cristão, já não é. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor do mestre, ele vai falhar, ele vai errar, isso é fato, faz parte do progresso. Mas ele aprende a deixar as coisas que não são boas para vivenciar então somente as coisas boas. É aquele lance que a gente fala do caminho reto. Seguir ao Cristo Jesus não tem outro caminho, ele é reto. E a porta é estreita, nós sabemos disso. Então, enquanto eu carregar por alguém esse desafeto, essa inimizade, eu não estarei verdadeiramente uma cristã.
né? Enquanto eu praticar o terrorismo de sentimento, muitas vezes em casa, com uma ou outra pessoa, no trabalho, né? Eu não estarei seguindo ao Mestre como rege a lei de amor que ele nos trouxe. Então, que a gente possa parar, sentar, olhar sem máscaras, sem medo a si mesmo. A gente sempre fala desse lance de arrancar os véus, quebrar o orgulho, sempre pensando no fazer alguma coisa para alguém, para que eu então seja mais caridoso, para que eu então seja mais benevolente. Mas a primeira pessoa que eu preciso cuidar sou eu. A primeira pessoa para quem eu preciso falar de amor, de cuidado, de respeito, de carinho, é para mim. Como diz bem o ditado, né? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Que é para eu ouvir bem tudo que sai da minha própria boca. Então, esse carinho, esse cuidado, esse respeito, que comece por mim, para mim mesma. Dessa forma, com certeza eu vou conseguir externar essas coisas. Vou conseguir levar para aquele irmão que é o meu desafeto, né? Esteja ele encarnado ou desencarnado, que é uma outra coisa que a gente que é adepto, né, da doutrina espírita tem muita consciência disso. Porque nós sabemos que a morte é só uma separação física, né? Então, em muitos casos, a pessoa desencarna e lá no além-túmulo ela leva aquela outra que ela carregou a vida inteira como um desafeto, como seu inimigo, na mente e no coração. E aí, diferente do que a gente quer realmente que aconteça, que é levar no coração um sentimento bom, ela continua a carregar o sentimento não bom. E de alguma forma elas se ligam, né? Ela lá e eu aqui mantenho essa corrente vibracional de inimizade. Olha que absurdo, né? Então, não importa onde esteja um, esteja outro, eles se mantêm ligados por algo que já não funciona desde antes. O que é bom e que de alguma forma nos consola, né? Kardec traz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que a maldade é uma imperfeição momentânea, ou seja, independente da situação em que estejamos, eu encarnado e meu inimigo desencarnado, ou vice-versa, esse sentimento, essa coisa ruim, num determinado momento vai acabar, isso é fato, né? E todo aquele que em algum momento foi mal, vai se tornar bom. E a gente tem isso no Livro dos Espíritos, né? A questão 121, eu vou começar por ela. Diz assim: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, ele criou simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus os são por vontade própria, mas não vão ser eternamente. Vai chegar um momento em que esse irmão realmente vai mudar a frequência, ele vai se dar a oportunidade. É no que nós acreditamos, não é mesmo? Que um dia todos nós chegaremos a uma esfera crística, ascensionaremos. Falando disso agora, principalmente nesses tempos atuais, que está bem confuso, bem tumultuado, dá a impressão que isso não vai acontecer, mas vai, né? Quanto nós já não andamos, quanto nós já não melhoramos, não caminhamos para chegar no que estamos agora. Então, muito mais iremos caminhar, iremos progredir para chegar nessa elevação. As coisas vão acontecer no tempo certo, da maneira certa. E a questão 116 diz: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? E os espíritos nos respondem: não.
todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Não, né? Então, é uma questão de paciência, é uma questão de vontade, vai acontecer. Essas transições que nós vivemos interplanetárias, de tempo em tempo, também acontecem por isso. Porque vai chegando um momento em que se faz necessário literalmente separar o joio do trigo, né? Porque de repente eu, que já fui uma pessoa do mal, resolvo que quero melhorar. Mas se eu continuar a andar com as mesmas pessoas, a ter os mesmos hábitos, frequentar os mesmos lugares, aquela mesma sintonia, vai dificultar o meu progresso. Então, até nisso, Deus é tão sábio que Ele fala, chega um tempo que eu preciso fazer uma limpa e aqueles que caminharam de uma maneira melhor vão seguir por um lado e aqueles que ainda não vão seguir por outro. Precisa separar, né? Porque não seria justo ele de lá ver que eu estou caminhando tanto para melhorar e continuar a ser classificada como aquele que ainda está aqui querendo fazer as mesmas coisas, alimentando as mesmas ideias, né? Isso vai realmente acabar. Chega um momento em que todos nós temos sim a oportunidade de nos tornar seres melhores, né? E é gostoso falar desse trecho, assim, de ter essa esperança dessa melhora, né? É saber que o Pai é misericordioso a todo momento. Que mesmo eu sendo falha, Ele me abraça, Ele diz, vem comigo, né? Ele me orienta, Ele me ensina e me estimula a não ser vingativa, a não cultivar o ódio, a não devolver na mesma moeda, né? E o mestre fala disso numa passagem de Mateus, né? Mateus 5:38. Essa eu até vou ler para vocês, porque é bem bacana. Ele fala: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aí quando o mestre fala disso, muitas vezes a gente pensa, mas como assim, né? Vai bater de um lado, eu vou dar o outro. Não, também não sou tonto. Ele está só dizendo assim, se te derem uma pancada, se te derem uma agulhada, se te agredirem verbalmente, te insultarem, devolve com amor, devolve com respeito. Isso é dar a outra face. Ele está só pedindo para não se iguale, não faça a mesma coisa que o outro te fez. Então, e a gente tem, né, aqueles 15 segundos, os chamados 15 segundos do pensar, né, antes de reagir. Para um pouco. Então, de repente, estão me ofendendo, estão fazendo, estão falando. Respira fundo, engole. Sei que em muitos casos, e isso é fato, a gente vai olhar e vai falar, pô, mas aí parece que eu tô bobo, parece que estão me fazendo de bobo. Mas será que já não está na hora da gente, entre aspas, ser meio bobo? Né? Cala. Porque muitas vezes o que o outro quer é isso. Te incitar o ódio, que você revide. Ele não precisa nem que você faça alguma coisa com ele. Mas só de você seguir na mesma linha de pensamento já é uma vitória para ele. Então, que a gente saiba passar por essas coisas. E parece
Parece uma coisa, né? Ultimamente essas coisas têm sido tão latentes, né? A gente ouve tantos casos aí de insultos, de injúrias, de todos os tipos, e me entristece porque eu vejo a humanidade, ao invés de tentar resolver de uma outra forma, ela meio que está criando bandeiras, militâncias e etc., na mesma sintonia do agressor. E acha que está resolvendo alguma coisa. Não está. Com todo respeito, não está. E quem levanta essas bandeiras e ainda põe o nome do Cristo no meio, tomara que a ficha caia logo. Porque não é isso. É literalmente tomar a pancada de um lado e dar o outro para receber. Mas é tomar, e esse dar o outro é dar o amor. Eu te desculpo. Eu te entendo. Eu te respeito. Né? E nosso maior exemplo disso é o próprio Mestre. Passou tudo o que passou, viveu tudo o que viveu e literalmente deu sangue e a vida por nós. Ele pagou com amor o ódio daquelas pessoas. Ele foi julgado como um ladrão, colocado no meio desses, foi crucificado, torturado, crucificado, e mesmo assim, naquele momento do ápice da dor, da coisa, ele teve tanto amor por nós que ele diz ao Pai: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Amou os inimigos do começo ao fim, porque já conseguia entender que não eram eles inimigos, eram desafetos de lá para ele e não dele para eles. Então, tamanha ternura, tamanho entendimento. Que bom saber que chegará um momento em que nós todos teremos essa consciência, teremos esse sentimento, né? Teremos essa oportunidade. Está distante ainda, eu sei, não vou ser hipócrita em dizer o contrário, mas está mais perto hoje desse amanhã do que do ontem, do que já passou, né? E acredito então que esse estudar o amai os vossos inimigos vai trazer para nós um despertar de consciência, permitindo então uma expansão da consciência, que possamos quebrar esses nossos medos, esses nossos orgulhos, essas nossas desavenças, né? Que possamos inclusive deixar de dizer que só o outro é meu inimigo. Pode ser que eu também seja inimiga de alguém. E uma pergunta que eu me faço muitas vezes: não será eu a minha maior inimiga? O que eu tenho feito comigo, para mim? Né? Como eu tenho me tratado? Que nível está o meu respeito por mim mesma? Né? E para encerrar, pegando o gancho ainda de Kardec aqui, no item 3 ele diz: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dada sobre o egoísmo e o orgulho. Que possamos, então, ser menos egoístas, menos orgulhosos, mais amorosos, consigo e com o próximo. Que assim seja. Salve!